Boa noite, irmãos, boa noite, igreja. Nós vamos dar início ao nosso propósito de oração dessa noite, né? É alegria, né, ver a igreja cheia, né? O Senhor está aqui, né, movendo já, derramando, já alcançando os nossos corações aqui nessa noite. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Salmo 93. Te convido a ficar de pé, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Amém? Do 1 ao 9. Louvor a Deus, o Rei. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e louvem e anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande. Ele merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais de que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus quando Ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Deus, as nossas vidas diante do teu altar. E mais do que tudo, Pai, nós queremos engrandecer o teu nome, porque o Senhor é santo, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nós te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito, Senhor, tenha liberdade para agir aqui nesta noite, alcançando as nossas vidas, alcançando, Senhor, a igreja na totalidade, libertando, curando, transformando, Pai, porque mais do que tudo, nós precisamos, ó Deus, ofertar o nosso coração diante do Senhor. E nessa noite, nós queremos nos entregar e nos render completamente, como igreja que se coloca diante do Senhor, orando, se humilhando e se arrependendo, em nome de Jesus. Amém. Ana Paula? Boa noite, igreja. Que alegria nós estamos aqui reunidos para adorar esse Deus que é tão maravilhoso. Nós temos aqui hoje nos visitando pela primeira vez a Maria Eunice, a amiga de amigo, está aqui. É um prazer receber você, a Maria Eunice. Uma alegria muito grande. Deus te abençoe aqui no nosso meio. E Daninha também está aqui conosco, e Laís. É uma alegria, viu, Daninha, você está com a gente. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém que é a primeira vez que nos visita, que chegou depois para subir? O Senhor abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Que alegria a gente estar aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor. E nessa hora nós vamos clamar a Deus por nossas famílias. Nós sabemos que a nossa família é o nosso alicerce. A nossa família é um bem precioso que Deus nos deu. E nessa noite nós vamos interceder. Vamos clamar por nossas famílias.
família, pela vida dos nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo. Pedir que a bênção do Senhor, que o Senhor reine no nosso lar. Vire para o seu irmão que está aí do seu lado e fala assim: Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua família. Amém. O Senhor abençoe as famílias da nossa igreja, né? Que as nossas famílias sejam abençoadas em nome de Jesus. Nós vamos fazer agora um clamor por nossas famílias. Querido Deus, amado Pai, estamos na tua casa, estamos na tua presença. Nós te louvamos, Deus, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso sustentador, tu és o nosso protetor, tu és o nosso provedor. Nessa noite, Senhor, clamamos a ti. Reina, Jesus, reina no nosso lar. Seja o Senhor de nossas vidas, o Senhor dos nossos lares. Clamamos essa noite que o Senhor seja o Senhor da vida dos nossos filhos. Oh Deus amado, que o Senhor seja entronizado no nosso lar. Senhor, nós te louvamos pela família que o Senhor nos deu. Ela é bênção do Senhor em nossa vida. E nessa noite, Senhor, nós queremos clamar que o Senhor venha restaurar, restabelecer famílias, Senhor, em nome de Jesus. Que as nossas famílias sejam famílias benditas do Senhor. Que os nossos filhos sejam filhos benditos do Senhor. Senhor, o Senhor nos deu nossos filhos para que nossos filhos venham povoar o céu. Então, em nome de Jesus, essa noite nós abençoamos a vida de nossos filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, a graça do Senhor esteja sobre a vida dos nossos filhos, esteja sobre a vida dos nossos esposos. Oh Deus, reina no nosso lar. Precisamos, Deus, de famílias fortes, precisamos de famílias estruturadas, Senhor. Oh Deus, então nós clamamos a ti essa noite, que o Senhor opere um milagre no nosso lar. Oh Deus, opera um milagre, Deus, opera um milagre, que o milagre do Senhor chegue na nossa casa essa noite, Deus. O milagre da cura, Jesus. Cura o teu povo, Senhor. Oh Deus, o milagre da reconciliação, Senhor. O milagre do perdão, Jesus. Que o coração dos pais se converta aos filhos, dos filhos aos pais, Senhor. Oh Deus, a tua palavra falou, a tua palavra diz que os nossos filhos, eles são herança do Senhor em nossa vida. E nós cremos em ti, Senhor, que o nosso lar seja um lar bendito, que o nosso lar seja um lar abençoado por ti. É o que nós te pedimos essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que delícia, hein? Já começamos experimentando da presença do Senhor. Eu quero convidar você a louvar ao Senhor, a adorar o Senhor com sua voz, com seu corpo, enfim, adore o Senhor hoje à noite. Neste lugar
irmãos. Nós vamos estar orando pelo presbitério da igreja, pelo conselho, pelos ministérios, né, pela liderança. E aproveitar e orar pela família pastoral, né? O pastor está passando muito bem. Nós vamos estar intercedendo pela vida deles agora. Amém, Jesus. Sim, Senhor, é um privilégio para nós nos colocar na Tua presença. Pai, o Senhor nos deu liberdade, Senhor, de sermos intercessores, Pai. Ô Senhor, e nesse momento nós colocamos a vida, Pai, do nosso conselho nas Tuas mãos. Pai, o Senhor vem agir, Pai, no meio desse conselho, Pai, trazendo segurança, Pai, trazendo direção, graça, e todas as decisões, Pai, que forem serem tomadas, Pai, que sejam diretamente, Pai, ligadas ao Senhor. Oh, Pai, coloca também, Pai, a vida dos nossos ministérios, Pai, da igreja. Pai, que o Senhor está trazendo cura, Pai, na vida de cada um, Pai, trazendo libertação, Pai. Nós sabemos que o Teu propósito, Pai, é o que nós devemos seguir todas as vezes. Ó Senhor, nós colocamos também, Pai, a liderança da igreja, Pai. Ó Senhor, o Senhor esteja, Pai, agindo na vida de cada um, Pai. Ó Senhor, nós colocamos também, Pai, a família pastoral. Pai, que o Senhor vá de direção à vida deles agora, Pai, trazendo cura, Pai, trazendo libertação, Pai, trazendo, oh Pai, cura física, Pai, cura espiritual, Pai, tudo aquilo, Pai, que estiver, Pai, ali, Pai, que não for da Tua vontade, Pai, traga cura ali dentro daquela casa, Pai, libertação, Pai, dentro daquela família, Pai, na vida, né, dos filhos, Pai, que o Senhor possa estar ali presente. Nós te entregamos, Pai, nossa igreja nas Tuas mãos. Que o Senhor venha, Pai, ser nosso intermédio, Pai. O Senhor traga cura, Pai, na nossa igreja, Pai, avivamento, o Senhor, e libertação. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Se você trouxe dízimo ou oferta e quiser trazer ao altar, fique à vontade. Vamos cantar da bondade de Deus. Te louvo, Deus.
fazer uma pergunta. Por que você saiu da sua casa e veio aqui? Não precisa me responder, não precisa falar para mim. Quem te trouxe aqui? Quem trouxe você a esse lugar? Eu sei que todos nós temos lutas, temos dificuldades, temos tristezas, temos pedidos, temos motivos para agradecer e louvar o Senhor. Eu queria agora convidar você para que nós façamos uma corrente aqui, todo mundo de mão dada. Eu queria agora que eu quero te pedir para orar por um momento e falar com o Senhor. Senhor, eu vim aqui por isso. Em seguida, eu quero que você abençoe a pessoa que está ao seu lado. Se quiser unir banco, unir aqui a fileira, pode chegar. Tá? Vamos adorar o Senhor. O que você veio fazer aqui? Dá uma dica para o Senhor. E eu queria lembrar a vocês hoje uma coisa. Para Deus não existe nada impossível. E a palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então coloque agora diante do Senhor a sua vida, o seu pedido, o motivo pelo qual você está aqui. Em nome de Jesus.
Vamos levar para a paz do Senhor. Amém. E Jesus abençoe a cada um. Só nos vamos com a paz do Senhor. Jesus abençoe a cada um. Neste momento, quer colocar o pregador da noite nas suas mãos. Senhor, meu Deus e Pai, nós colocamos, Pai, com a tua graça, teu poder sobre nossas vidas. Quero colocar nas suas mãos, Pai, o mensageiro dessa noite, Pai. Que o Espírito Santo, o Senhor esteja usando ele, mas de acordo com a tua vontade. Que vem falar, Pai, não aquilo, Pai, que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer, Pai, que nos ouça. O Senhor esteja falando no nosso coração, através do teu céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Deus os abençoe e continue falando aos nossos corações nessa noite. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 14. Nós vamos falar de acordo com o nosso tema. Uma igreja que ora, se humilha e se arrepende. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Meus amados, nesse texto, Paulo externa toda a sua alegria ao ver que a semente que ele plantou lá em Tessalônica havia dado muitos frutos. Essa igreja, ela é chamada de igreja modelo. Ela é uma igreja que tinha um testemunho de conversão genuína, um serviço abnegado dentro e fora das quatro paredes, proclamavam o evangelho e faziam um trabalho de discipulado muito forte. Era uma igreja modelo, uma igreja que várias vezes Paulo citou, até mesmo pouco, mas em outras cartas ele vai falar sobre essa igreja. E com certeza, baseado no nosso tempo, ela era uma igreja que orava, se humilhava e se arrependia. E para falar sobre esse tema, eu quero pegar um pedaço da história de Israel, a parte final da monarquia, já no seu declínio, especificamente sobre o reinado de Ezequias. E eu quero pegar essa parte, um episódio muito conhecido de todos, para a gente abordar essas três atitudes, que foram atitudes que Ezequias tomou e que nós, como igreja, devemos tomar. A gente sabe que o período da monarquia em Israel, ela teve o seu auge com Davi e Salomão. Mas após a morte de Salomão, o reino se divide. Nós temos o reino do sul, com as tribos de Judá e Benjamim, que continuou sob o reinado dos descendentes de Davi, porque Deus havia dado essa promessa de que nunca faltaria um descendente que se sentaria no trono de Davi. No reino do norte foram as outras tribos que constituíram uma capital em Samaria. E segundo o relato bíblico, todas as dinastias que lá tiveram, aí a Bíblia, os seus escritores, eles vão usar sempre essa expressão: fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Todas as dinastias. Então nós tivemos dinastias de Jeroboão, Jeú, Acabe. Foram famílias que depois foram exterminadas, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Já no reino do sul, em Judá, houve períodos de instabilidade. Reis que andaram nos caminhos de Davi, seu pai, e reis que andaram nos caminhos de Jeroboão e Acabe. Jeroboão e Acabe se tornaram uma espécie de modelo do que há de pior dentro
daquele período da história do povo de Deus. Chegando em Ezequias, nós vamos entender, segundo a Bíblia, segundo a história, que Ezequias ele sucedeu seu pai, Acás, por volta ali de 729 a.C. Ele reinou junto com seu pai de 729 a 716. Seu pai, enquanto rei, ele adotou uma política de, eu vou usar esse termo, submissão ao reinado da Assíria. Quem estudou comigo aqui aqueles 3 anos de panorama bíblico, lembra dos diversos mapas que eu mostrei. Nós temos lá no extremo norte a Mesopotâmia, ali que estava o Império Assírio. Aí você descendo, você tem Israel, certo? Bom, uma divisão do reino, o sul, onde é Jerusalém, ali embaixo, Belém, Betânia, é o reino do sul, e acima, até o limite da Mesopotâmia, era o reino do norte. Com a decadência do reino do norte, os sírios e os filisteus e outros povos foram pegando pedaços do reino do norte que foi diminuindo. Acás, temendo que os assírios invadissem o seu reino, ele se submete aos assírios. Quando isso acontecia naquele período, o que ocorria? O reino submisso ele pagava tributos ao reino que estava sobre ele, ou em prata, ou em ouro, ou em alimentos. Só que quando Acás morre e Ezequias assume o trono, ele vai romper com isso. Até porque essa submissão trouxe um grave problema para o povo do Reino do Sul. A idolatria, os costumes dos assírios entraram dentro da cultura do povo do Sul. E ali houve uma mistura um pouco cultural e, infelizmente, muito religiosa. Quando Ezequias assume, ele vê que os seus irmãos do norte já estavam ali na pica de serem destruídos, como foram, ainda com ele rei. O que ele faz? Ele rompe com a Síria, ele faz uma reforma religiosa muito forte. Ele, depois de talvez séculos, vai preparar o povo para participar da Páscoa. Eles vão comemorar a Páscoa, coisa que não acontecia há muitos anos. E essa comemoração nos tempos de Ezequias foi a maior do tempo, desde o reinado de Salomão, ao ponto que Ezequias ele manda mensageiros para os seus irmãos do norte para que eles viessem comer a Páscoa junto com eles. Alguns zombam, outros, vendo o que estava acontecendo, como diz o texto, descem até Judá, comem a Páscoa, alguns até ficam em Judá. Bom, é óbvio que esse rompimento com a Síria não ia deixar o rei Senaqueribe feliz. Até porque a gente entende que os assírios eles eram como uma praga. Segundo alguns estudiosos, eles afirmam que os assírios eram um povo que não cultivava nada. Eles ficavam ali no seu território, eles já sabiam o período de colheita de cada povo que ele dominava. Quando chegava esse período, ele ia até lá, saqueava aqueles povos e voltava para a sua terra. Eram como gafanhotos, uma praga. Então, quando ele perde de bom grado o que o reino do sul dava para ele, não ficou feliz. Diz o texto que ele resolve destruir aqueles seus inimigos, principalmente os sírios, com S, e a turma do norte, Samaria. Então ele desce, vai ali, destrói aquele povo, e aí ele resolve ir até Judá. Ele agora vai acertar as contas com Judá. E olha o que diz Isaías, capítulo 36, versículo 1. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá
se apossou deles. Olha, aqui a gente tem que fazer uma análise assim um pouco fria, tá? A gente sabe que Judá era o representante do povo de Deus na terra, Israel. Com esse rompimento do reino, uma metade já havia sido destruída e levada para, não era bem conhecido, porque os assírios eles entravam, matavam, e nós sabemos que eles misturaram os povos ali. Sobrou ali as duas tribos e alguns que haviam fugido do norte vindo para o sul. Satanás ele vai usar de uma artimanha muito sutil para tentar destruir o reinado do sul. Então nós vamos ver que o ataque de Senaqueribe ele vai acontecer em duas frentes. Nós vamos ver aqui, lá um pouco mais para frente, eu vou mostrar isso a vocês. Então ele vai usar de uma das armas que Satanás mais gosta de utilizar, que é o sofismo. Mistura a verdade com mentira. Vamos lá. Isaías 36, de 18 a 20, quando o exército de Senaqueribe cerca Jerusalém, o comandante vai dizer o seguinte ao povo: não deixe que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Os irmãos têm que entender, nesse período da história, na cabeça desses povos, quando um reino estava em guerra contra outro, o reino vencedor, na cabeça deles, o Deus do reino vencedor havia derrotado o Deus do reino perdedor. O que eles faziam? Lembra do episódio de Israel, ainda lá com Samuel, quando eles vão enfrentar os filisteus, com os dois sacerdotes filhos de Eli, que estavam em pecado, e Deus já havia determinado que eles morreriam. O que aconteceu? Eles foram enfrentar os filisteus e perderam. Os filisteus fizeram o quê? Pegaram a arca da aliança e colocaram no templo de Dagon, a estátua de Dagon aqui, a arca aqui em frente. Porque na cabeça deles, estruturalmente falando, naquele tempo, Dagon venceu o Deus de Israel. Na cabeça deles. Não era só os filisteus, era uma questão cultural daqueles tempos. Então, ou eles destruíam o templo, como os babilônios fizeram com Jerusalém e com os outros povos, ou no caso dos filisteus, eles pegavam a representação do Deus, no caso a representação do Deus de Israel para o povo era a arca, e levavam para o seu templo. Se o povo tinha vários ídolos, pegavam todos aqueles ídolos daqueles deuses e colocavam em frente ao seu Deus. Porque na cabeça deles, eles tinham vencido não só a nação, mas o Deus daquela terra. Então você percebe que quando o comandante fala isso para o povo, você vê que tem ali uma verdade misturada com mentira. E nós vamos ver isso quando Ezequias vai entrar no templo. Isaías narra isso em Isaías 37, 18 e 19. Ezequias sabia muito bem da unicidade de Deus. Só existia um Deus. Ele não tinha dúvidas quanto isso. Aí quando ele vai ao templo, ele vai falar o seguinte: é verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo, os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra, moldados pelas mãos humanas. O que Ezequias estava reconhecendo aqui? Aquela palavra do comandante, em parte tinha uma verdade, mas em parte tinha uma mentira. Eles já perceberam ali uma ação de Satanás
tentando o quê? Demover o povo de continuar naquela reforma religiosa que Ezequias tinha feito dentro da nação. Mas, na segunda investida, um pouquinho mais à frente eu vou explicar isso melhor, Satanás vai usar de uma outra artimanha. Por quê? Porque o comandante volta, o comandante assim, ele volta ao muro, o povo ensina os líderes, e ele vai fazer uma outra proposta, que está lá em Isaías 36, 16 e 17. Ele vai falar de novo: não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: venham fazer as pazes comigo. Ora, Ezequias tinha rompido com isso, tinha. Então, olha que bondade do rei da Síria: vem fazer as pazes comigo. Então, cada um de vocês comerá de sua própria videira, de sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhos. Meus amados, qual foi a promessa que Deus deu aos patriarcas? Qual foi a promessa que Deus confirmou a Moisés quando ele aparece a ele lá na sarça ardente? Êxodo, capítulo 3, versículo 8 fala, Deus falando a Moisés: por isso desci para livrar das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. E o que Josué vai dizer mais adiante? Josué 21, 45. Depois que o povo conquista a terra, de todas as promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Percebe como Satanás ele é terrivelmente astuto, porque ele novamente vai tentar demover o povo de sair da presença de Deus. Porque o que aquele comandante fala? Eu vou levar vocês para uma terra muito melhor do que essa, que a terra que Deus falou que ia dar a vocês manda só leite e mel. Mas o que o rei da Síria falou que a terra dele manda? Dentre outras coisas, vai beber da própria cisterna, vai comer a figueira e tal. Aí ele fala: terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Quer dizer, a cabeça dele não tem muito mais coisa do que essa terra que vocês estão aqui. Você vê como que Satanás ele é sutil, e sutilmente ao longo da história ele tem tentado tirar o servo de Deus da presença do Senhor. Ele tem tentado diariamente destruir a igreja, mas ele não consegue. A gente sabe que a igreja de Deus, ela é vitoriosa. A gente sabe disso, mas ele tenta. O que Pedro falou? 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Então, tal qual todos esses ataques que Ezequias e o Reino do Sul sofreram incessantemente durante algum período, porque quando a gente lê o texto, você pensa que foi de um dia para o outro. Não, durante algum tempo, esses ataques de Senaqueribe, irmãos, a igreja, ao longo da história, tem sofrido os ataques de Satanás. Quando eu falo dele, eu falo de estrutura física, eu falo você. Eu falo você. Dentro da sua casa, dentro da sua família. Quantas vezes você às vezes não é desacreditado pelo simples fato de ser cristão? Isso é um ataque. Isso é um ataque. E a gente tem que estar alerta, muito alerta, para nós não cairmos. Bom, diante de tudo isso que aconteceu, Ezequias ele vai tomar então 3 atitudes, que são as do nosso propósito. Qual é a primeira? Ele ora. Isaías 37, 14 e 15. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, apresentou-a diante do Senhor e orou.
é conversar com Deus. Não existe uma forma mágica para a oração. Orar e conversar com Deus. Tal qual Ezequias, você tem que se apresentar diante de Deus sem medo, sem dúvida, sem restrição. Você tem que abrir o seu coração. Você tem que ser franco, você tem que ser direto, sem medo. Tanto como Davi, que era um exímio musicista, que louvava a Deus, com letras que estão aqui nos Salmos maravilhosas. Mesmo que nós não temos a métrica, né, para saber como é que era o ritmo, mas pelas letras você imagina. Mas também como Jeremias. E Jeremias, que é chamado do profeta chorando, e ele realmente o é, porque o ministério dele foi fácil, mas tem um versículo do livro dele, em que ele corajosamente questiona Deus. Por quê? Porque a gente sabe que lá, logo no início do seu livro, ele mesmo fala que Deus o separou do vento, e que o daria como profeta às nações. Talvez na cabeça dele, na cabeça do povo de Israel, profeta era associado a duas figuras históricas, Elias e Eliseu. Ali era sinônimo de profetismo. Só que o profetismo de Jeremias foi diferente, foi duro, foi árduo, porque ele foi rejeitado, seu livro foi rasgado, foi queimado, ele escreveu o livro 2 vezes. E aí, diante de toda essa dificuldade, de toda rejeição, olha a coragem dele. Ele chega diante de Deus, e isso é uma oração. Ele fala o seguinte: o Senhor me enganou. O Senhor falou que eu seria profeta para as nações. Ninguém me aceita. Eu estou sendo rejeitado pelos meus irmãos. Deus abençoe. Falta uma pedra de gelo, mas próxima vez encomenda-se ele. O Senhor me enganou. O Senhor me enganou. Isso é oração. Você chegar diante de Deus, colocar na mesa o que você está sentindo. Não é, desculpa a expressão, reza, não. É conversa. Como foi Ezequias? Ezequias foi lá, o Senhor está aqui, ó. O que eles estão falando do Senhor? Foi isso que ele fez. Ele não dourou a pílula, né? Ele foi lá e mostrou o que estava acontecendo. O que Jesus fala sobre oração? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedir. A oração é um propósito de Deus para nossas vidas. Deus já sabe o que você precisa antes que a palavra saia da sua boca. Mas é propósito de Deus que você vá a Ele e converse com Ele, exponha a Ele. É propósito dele. E Paulo escreveu: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças. Aqui dá uma ideia de que você está com uma grande dificuldade, uma grande luta, aí você vai ali a Deus com uma oração e súplica, mas ao mesmo tempo com ação de graça, porque você vai a Deus sabendo que a sua oração será respondida. Então, ao mesmo tempo que você clama, você também dá graças. Então Paulo fala: pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Foi o que Ezequias fez.
ele for. Sua segunda atitude diante dessa crise, ele se humilha. Isaías 37:1. Quando o rei Ezequias soube disso, aquela mensagem que chegou a ele, ele rasgou as suas vestes, vestiu o pano de saco e entrou no templo do Senhor. Irmãos, a Bíblia narra grandes homens que se humilharam diante de Deus. Os patriarcas: Davi, Moisés, Arão, Josias, tantos outros, Ezequias. Mas tem um que me chama a atenção, até porque ele não era servo de Deus, foi se converter depois. Nabucodonosor, lembra da história? Ele tem um sonho terrível, chama Daniel. Daniel já tinha interpretado uns sonhos, tal. Daniel tinha um sonho. Quando ele conta o sonho, Daniel assusta, porque o sonho era relacionado a ele, de que se ele, Nabucodonosor, não se humilhasse diante do nome, ele seria levado a uma situação ultrajante, seria retirado do convívio dos homens e passaria a viver como animal. Aí Daniel, olha como é que a situação foi preocupante, porque a gente entende que havia uma relação muito grande entre Daniel e Nabucodonosor. Ele dá a interpretação e ao mesmo tempo ele aconselha o rei: se humilhe. Quanto a tempo, diz o texto que passado 12 meses, Deus ainda deu um ano para que Nabucodonosor se humilhasse. Ele, vendo ali, talvez, os jardins suspensos da Babilônia, aí ele fala: não fui eu quem construí tudo isso? Diz que naquele mesmo instante veio uma voz do céu falando: hoje você será tirado do convívio dos homens. E ele passa a viver como um animal comendo carne. Não sabemos quanto tempo foi isso, um tempo relativo. É o dia em que o entendimento veio ali. E aí ele mesmo vai narrar o fato, ou a sua experiência. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer: o que fizeste? Naquele momento voltou o entendimento, e eu recuperei a honra e a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Daniel capítulo 4, de 34 a 37. Irmãos, é melhor você se humilhar de boa vontade diante de Deus do que ele te humilhar. O Nabucodonosor passou por uma situação terrível. Apesar de que todos nós já passamos por situações assim. Lógico, não é dele, né? Que alguns dizem que ele teve aquele transtorno, nem sei bem como ao certo eu poderia dizer o que é isso, mas o que ele chama de licantropo, né? Não tem aí a lenda do lobisomem? No caso dele, ele não virou um lobo, virou um boi.
ficava lá de 4 por dentro da Bíblia. Segundo alguns historiadores, os seus conselheiros o colocaram num curral. E ficou ali. O texto fala que suas unhas cresceram, pelos cresceram sobre o seu corpo, ficou assim, deplorável. Eu acho que nenhum de nós passou por uma situação dessa, mas já teve momentos em nossas vidas, na vida de cada um de vocês e da minha, que muitas vezes Deus tem que nos livrar. Você pensar a sua vida, você já passou por isso. Ezequias, irmãos, ele tomou a atitude correta de se humilhar diante de Deus. Irmãos, ele não pensou duas vezes. Eu sou rei, né? Eu não posso fazer isso. Ele não levou em consideração as suas costas, sua cultura, nada. Simplesmente foi lá, diz o texto que rasgou suas vestes, vestiu um pano de saco, jogou terra sobre a cabeça, se humilhou diante de Deus. Talvez, ele tenha se inspirado, sabe quem? Davi, seu pai. Lembra de Davi? Davi trama a morte de Urias para ficar com a mulher dele, né? Mulher grávida dele mesmo. Trama a morte de Urias morre em batalha. Aí ele, aos olhos do povo, ele toma a mulher dele, assume. Ninguém sabia o que tinha acontecido, né? Mas tinha um que sabia. Quando a criança nasce, diz que o profeta Natan vai lá e o acusa. Aquela famosa história da corrida. Quando ele entende que era ele, e o pecado dele, qual foi a atitude dele? Uma frase: pequei perante o Senhor. Talvez Ezequias tenha se lembrado disso. Ele falou assim: vou agir como meu pai Davi agiu. Eu vou arrumar desculpa, já vou chegando e me humilhando diante de Deus. Pedro escreveu: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E para terminar, irmãos, a terceira atitude. Primeiro ele orou, segundo se humilhou, e terceiro ele se arrependeu. Isaías 37, versos 21, 33 e 34. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, rolará. Não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Talvez seja daqui que vem aquela expressão: vai voltar com o rabo entre as pernas. Talvez. Irmãos, esse texto ele não vai falar abertamente do arrependimento de Ezequias. Mas aqui eu quero chegar num ponto. Tal qual os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que para você entender todo o contexto do ministério de Jesus, toda a história humana de Jesus aqui na terra, você tem que ler os 4 evangelhos como se fosse um só, porque tem histórias que estão contadas nos 4 livros ou só em 3, mas quando você lê eles todos, você vai ter a visão geral. O mesmo acontece na história da monarquia, porque nós temos os 2 livros de crônicas e os 2 livros de reis. Os 2 livros de reis vão contar as histórias tanto dos reis do sul, de Davi, de Saul, Davi, Salomão, a divisão, aí conta dos reis do sul e do norte. Mas o livro de crônicas vai contar só o da dinastia de Davi, do reino do sul. Quando você pega Isaías no seu livro, ele vai, por exemplo, contar esse episódio de Senaqueribe. Para você entender o todo, você tem que ler toda a narrativa, tanto de reis quanto de crônicas e de Isaías, para você entender essa história. Essa história não é tão simples.
E quando você vê, você pensa assim: ele chegou num dia e vai embora no outro. Não. Deve ter demorado um tempo. Eu ouso dizer, alguns meses. Alguns meses. Porque, por exemplo, olha o que o escritor de Reis vai falar quando Senaqueribe invade a terra. 2 Reis 18, 13 a 16. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. O versículo é igual ao de Isaías. Só que ele vai falar uma coisa que Isaías não contou. Talvez porque Isaías não soubesse disso. Ele não sabia desse fato. Só que o escritor de Reis sabia. O que ele vai falar? Segue. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria. Também que o livro de Isaías não consta que Ezequias enviou uma mensagem, mas o escritor de Reis vai narrar isso. Aí qual foi a mensagem? Olha só: cometi o erro, para de atacar, e eu pagarei tudo o que exigis. Cometi. Quer dizer, ele estava dizendo então que a reforma religiosa, espiritual, a limpeza que ele fez em Judá, ele estava admitindo que era um erro, só porque o rei da Síria invadiu o seu país. Olha realmente o erro de Ezequias. Esse foi o erro de Ezequias. Aí o escritor continua: o rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1 tonelada e 50 quilos de ouro. Assim Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Síria. Por isso que eu falo que essa história não foi de um dia para o outro. Pode ter sido alguns meses mesmo. Você ajuntar aí 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro, sem uma escavadeira, na mão, não é fácil não. Só que nós já estamos na história, eu estou aqui trazendo um atento para que você tenha uma visão do todo, a gente já sabe. E aí a gente entende por que o comandante ia lá e provocava Ezequias. Porque Ezequias ele foi covarde. Irmãos, a igreja de Cristo não pode agir com covardia. E quando eu falo igreja, eu não estou falando dessa estrutura, estou falando de você. Você não pode ser covarde. Lembra que eu falei que o pai de Ezequias ele tinha um acordo com a Síria, que Ezequias rompeu? Bom, agora o rei estava vindo cobrar. E Ezequias ele vacilou. Porque Isaías, quando ele fala que quando ele recebe a carta, ele leva o tempo de glória e ele se humilha, ele não sabia dessa parte, que antes disso, ele tinha, Ezequias, se humilhado diante do rei da Síria. Esse havia sido o erro. E esse o erro, ele tinha que ter tomado a atitude de se humilhar diante de Deus e buscar a Deus de oração desde o início, mas ele não fez. Ele não fez. Ele tinha que ter tomado aquela atitude de seu pai Davi, de não vou arrumar desculpa, tal, peguei perante o Senhor, mas era lá no início. Infelizmente, ele deixou o erro falar mais alto. Irmãos, o erro é a essência do pecado. Olha o que Isaías vai falar a respeito da queda de Satanás. Em Isaías 14, 13 a 15. Inspirado pelo Espírito Santo, ele tem esse vislumbre. Você dizia no seu coração: eu subirei aos céus. Conta aí quantas vezes Satanás vai falar no eu. Eu subirei aos céus, uma vez. Eu erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, 2 vezes. Eu me assentarei no monte da Assembleia, 3 vezes. Um ponto mais elevado do Monte Santo. Eu subirei mais alto que as mais altas nuvens,
4 vezes. Eu serei como Altíssimo. 5 vezes. 5 vezes ele usa o pronome. Eu. O que Deus falou com ele? Eu nada. Sai fora daqui. E é o que termina o versículo, né? Mas as profundezas do Sheol você será levado. E lá ao fundo do abismo. Irmãos, o eu derrubou Satanás. O eu derrubou o ser humano, a humanidade. O que Satanás falou a Davi? Eu sou livre. Você quer ser livre igual a mim? Porque eu sou livre. Deus não castiga de mim, não. Só com medo. Tá? E Adão, então, beleza. O eu. Eu não queria. E o eu tem sido esse elemento pernicioso na humanidade. Agora, no caso de Ezequias, o eu foi. Coitado de Ezequias, eu acho que ele estava tão desesperado que ele não soube nem usar o eu. Que ao invés de ele falar assim, não, eu posso, eu sou, eu prego melhor do que todo mundo, eu toco melhor do que todo mundo, eu oro melhor do que todo mundo, eu lá no meu serviço, se eu não for, a empresa até fecha. Não, Ezequias usou o eu negativo. Eu me rendo. Não me ataque. Eu faço tudo o que você quiser. Olha o desespero de Ezequias. Ele usou o eu e ainda assim usou de forma, vamos dizer assim, errada, usou um eu negativo. Mas graças a Deus, irmãos, que ele entendeu. Ele entendeu. Olha o que Jesus vai falar para nós. Ele fala aos discípulos, mas é para nós. Quando Pedro revela, tu és o Cristo, Jesus fala, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que foi a revelação que ele falou, que tu és o Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, a ideia aqui é da igreja avançando em direção ao inferno. Não é ela defendendo, é ela atacando. É o inferno se defendendo, e por isso que Jesus falou: as portas do inferno não vão aguentar a igreja. A igreja vai chegar, vai arrebentar e vai resgatar os pecadores perdidos lá de dentro. Essa é a ideia. Tem muitos que pensam contrário, a igreja está resistindo ao inferno. Não, irmãos. A igreja está atacando. Deixa eu te falar uma coisa: não existe a palavra derrota no dicionário de Deus. O Deus daquele jeito certo nunca teve uma derrota. Nunca. E por consequência, a igreja. Talvez você possa ter caído num pecado aqui ou ali, possa ter sofrido uma derrota aqui ou ali, mas a igreja de Cristo, ela não. Guarde isso em sua mente. Se Ezequias tivesse entendido isso, não, o Deus a quem eu sigo não irá permitir que esse homem venha até aqui e destrua o meu povo. Ele não teria passado toda essa humilhação e não teria escutado, por exemplo, aquela palavra terrível que o comandante falou para ele. Não, porque o comandante assim começou a falar em hebraico. Quem estava no muro estava ouvindo. Aí os diz: não, fala para nós em aramaico. Aí ele responde: o cara já tinha sido covarde uma vez. Quando você é covarde, você perde todo o respeito. Ele falou assim: não, vou falar na língua do povo, porque o meu rei, o meu Senhor, essa mensagem que ele mandou eu falar não foi só para você e o seu Senhor, não, foi para todos. E vocês aqui irão comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. Irmãos, isso é humilhante. Se Ezequias não tivesse sido covarde, ele não teria ouvido isso. Por isso que nós entendemos que houve 2 ataques assim frontais de Senaqueribe a Judá. No primeiro, Ezequias usou o eu a resolver a situação. Ele viu que não deu certo, ainda bem que ele não foi teimoso. Aí na segunda investida, que foi essa,
a mais pesada, é que ele pega a mensagem recebida, e aí sim, nós vamos voltar lá no nosso primeiro ponto dessa mensagem. Coloca diante de Deus e ora. Depois ele se humilha, e aí ele se arrepende. Aí você vai entender a resposta que Deus deu a ele da boca do profeta Isaías: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe. Ele não entrará nessa cidade, não atirará aqui uma flecha. Fica tranquilo que esse negócio que vai resolver sou eu. Quando você continua lendo, você vai ver. Esse negócio agora é comigo. Mexeu foi comigo, porque desonrou o meu nome. E o negócio foi tão sério. Eu assim, fica tranquilo, amanhã está resolvido. O que aconteceu no outro dia? Quando eles acordam, só havia corpos mortos. Um anjo matou 120 homens. E o texto fala que Senaqueribe volta para o seu país. E no caminho que ele veio, voltou. E aí eu acrescento, com o rabo entre as pernas. E lá ele morre, morto por um dos seus filhos. Por que, irmãos? Porque tocou na igreja. A igreja é a noiva. Mexe com a igreja. Todos nós cometemos isso. Todos nós. E a Bíblia é um livro tão perfeito que, dentre tantas qualidades que esse livro tem, é o único livro que mostra grandes homens e seus filhos: Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Romão, Ezequias. Todos os grandes homens de Deus erraram. A Bíblia não esconde. Não é como esses filmes ou biografias que nós lemos aí, que a gente chama chapa branca. Mostra só o que de bom o biografado fez. Mas o de ruim é como se não existisse. Não. A Bíblia mostra tudo. Por isso é um muito de confiança. Que nós erramos. Mas quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos salva. Quando nós oramos, Deus, nós estamos conversando com Deus, Ele conversa com nós. Você já teve essa experiência? Você tem o seu momento de comunhão com Deus, de meditação na palavra, aí você ora.